Então, agora sobre os tumores de alto grau, os tumores gliais de alto grau. Então, assim, a gente estava falando sobre os de baixo grau e agora vai falar sobre os de alto grau. Então, a primeira coisa que é como que eu vou olhar a imagem desse caso e vou pensar que é um tumor de alto grau ou um tumor de baixo grau. Então, a primeira coisa é essa aqui. Não existem aspectos definitivos por RM que permitam diferenciar tumores gliais de alto e baixo grau. Então, você às vezes vai ver aquele tumor lá que você olha e ele tem todas as características de ser um tumor de baixo grau, mas lembre-se que você não é capaz de jurar por Deus que ele é um tumor de baixo grau. É apenas mais provável. E aqui está mostrando alguns critérios, alguns fatores e aspectos de imagem que nos ajudam a, a direcionar o diagnóstico, ou para um tumor glial de baixo grau ou de alto grau. Então, alguns fatores são a restrição à difusão, a existência de margens infiltrativas. Então, se o tumor tem restrição à difusão, isso aumenta a possibilidade de que ele seja um tumor de alto grau. Se ele apresenta margens infiltrativas, se ele apresenta edema peritumoral. A gente viu que várias dessas lesões que eu mostrei tinham um aspecto sólido cístico e algumas podem até mesmo ter um aspecto aparentemente completamente cístico. Então, o que ajuda você a saber se esse cisto representa um tumor de alto ou de baixo grau é o aspecto das paredes desse cisto. Então, se ele tem paredes, uma lesão sólido-cística lá com paredes finas, onde o componente cístico tem paredes finas e irregulares, isso talvez direcione mais para uma neoplasia de baixo grau, enquanto que se são paredes espessas e irregulares, isso direciona mais para uma lesão de alto grau. E o motivo disso é porque um tumor que apresente um componente cístico, cuja parede tem um aspecto mais espesso e irregular, provavelmente foi formado pela necrose de um tumor naquela região. Então, por isso que as paredes apresentam esse aspecto espesso e irregular, e isso favorece, então, o alto grau. E quando a gente fala sobre tumores localizados na fossa posterior, a localização ajuda bastante. Então, os tumores aqui de alto grau, eles têm essa característica de acometer principalmente a ponte ventral. São tumores de alto grau, então são tumores que apresentam crescimento progressivo. Então, à medida que eles forem crescendo, a gente não vai ver mais só eles acometer a ponte ventral. A gente vai ver eles acometendo a ponte como um todo, na verdade, eles até se estendendo para outras porções do tronco encefálico. Mas quando a gente vê um tumor acometendo o aspecto posterior do tronco encefálico, então principalmente a placa tectal, a ponte dorsal, ou mesmo o aspecto lateral, no caso do bulbo aqui, a porção lateral do bulbo, a gente pensa em tumores gliais de baixo grau. Principalmente se esses tumores da ponte dorsal ou do bulbo lateral tiverem esse aspecto exofítico, isso favorece ainda mais que seja um tumor de baixo grau. E aqui, quando a gente fala sobre os tumores de alto grau, eu não vou falar sobre cada um desses pontos aqui, mas a gente tem outras proteínas envolvidas no desenvolvimento do tumor. A gente também tem relação, então, com a via MAPK, aqui, que está representada aqui em cima, mas a gente tem fatores genéticos e moleculares adicionais que também estão relacionados ao tumor, como aqui na relação ciclina-CDK, alterações no P53, que é o supressor tumoral principal, né, do nosso organismo. Nesses fatores aqui, que são as proteínas ATRX e DAXX, que são fatores que são epigenéticos aqui, né, eles mantêm proximidade com o material genético, mas não são diretamente parte do material genético. As proteínas, né, em si não são parte do material genético. Aqui a gente tem as histonas, que são essas proteínas ao redor das quais há o enovelamento do DNA. E a gente fala histona só, mas são várias famílias de histonas. De acordo com a histona específica que a gente se refere, a gente tem subtipos específicos de tumor. Então, assim, a genética, os fatores genéticos e moleculares envolvidos nos tumores de alto grau, esse todo aqui é um pouco mais complexo em relação ao que a gente viu nos tumores de baixo grau. Aqui, então, tem as principais alterações genéticas relacionadas aos tumores gliais de alto grau nas crianças. A gente já fala primeiro sobre esse aqui, que é pouco frequente, que é a mutação IDH1. É uma mutação que nos adultos, né, tem um
um papel importante o estudo dela, se é um tumor IDH mutado ou IDH selvagem. No caso das crianças, é pouco comum, né? Menos de 5% dos casos apresentam a mutação IDH1. E quando acontece, é mais frequentemente em crianças mais velhas, né, ou adolescentes. E o prognóstico, assim como nos adultos, a mutação IDH1, ela confere um prognóstico mais favorável para a lesão, aqui também nas crianças, né? A presença da mutação IDH1 nos gliomas de alto grau de crianças também são um fator prognóstico positivo. Outro subtipo aqui de tumores são aqueles relacionados com a mutação da histona. Então a gente fala mutação da histona, mas na verdade não é da histona, né? São das histonas, porque a gente tem mutações que acontecem, por exemplo, na histona 3.1, a gente tem mutações que acontecem na histona 3.3. E são mutações, né? Então são substituições que aconteceram levando à alteração do aminoácido que é formado. Então, aqui nas H3, de forma geral, K27M, houve a substituição do K, que é a lisina, pela metionina, na posição 27. Aqui, no caso da H3.3G34R ou V, na posição 34, aconteceu a substituição da glicina pela arginina, que é o R, ou pela valina. Então, essas substituições aqui relacionadas com a produção de histonas alteradas é que levam ao favorecimento do surgimento de tumores. Dentro dessa parte aqui do slide, a gente já consegue dividir aqui, traçar uma linha aqui. Aqui são os H3K27M e aqui o H3.3G34R ou V, de acordo com o aminoácido que é substituído. E no caso dos H3.3G34, a gente está falando sobre tumores que são hemisféricos. E nos H3K27M, a gente está falando sobre tumores de linha média. Dentro dos tumores aqui de linha média, então, os H3K27M, a gente tem os 3.1 e os 3.3. Eu sempre divido assim na minha cabeça pela idade, porque eu penso assim, o 3.1 é menor do que o 3.3. Então, as crianças que apresentam o H3.1 K27M são menores, né, tem de 4 a 6 anos, em relação às crianças que são do H3.3 K27M. Estendendo ainda um pouco mais o raciocínio, aqui é 27 e aqui é G34, então aqui é maior. E aqui as crianças são um pouco mais velhas também, já pegando inclusive a faixa etária de adultos jovens. O prognóstico, dentre todos esses tumores aqui, o que tem o prognóstico melhor é o H3.3G34, que são dos tumores hemisféricos, então, e esses aqui já têm um prognóstico pior em relação a esse. E dentro do subtipo aqui dos H3K27M, as crianças mais jovens aqui, que geralmente tem o subtipo 3.1, tem um prognóstico um pouco melhor em relação aos H3.3, mas também não é um prognóstico muito bom, né? São 15 meses, aqui 10 meses, e mesmo aqui os H3.3G34 são 24 meses. Então, todos têm um prognóstico ruim, na verdade, né? A gente só está sedimentando o que é um pouco melhor e o que é pior mesmo. Quando a gente vê um tumor que está comprometendo a ponte, no caso aqui dos H3K27M, que são os tumores de linha média, quando a gente vê o acometimento da ponte, a gente não consegue saber se é um H3.1 ou se é um H3.3, porque ambos podem comprometer a ponte. Então a gente vai levar em consideração também para pensar nessa possibilidade a idade, né, do paciente, se ele é um pouco mais jovem ou se ele já é um pouco mais velho. Mas também tem que levar em consideração que os H3.3K27M, de uma forma geral, são mais comuns do que os H3.1K27M. Então, assim, se o paciente tem a mutação H3K27M e tem 4 anos de idade, aí você vai pensar, opa, então deve ser um 3.1. Mas como essa outra aqui é mais frequente, ainda corre um risco de que, na verdade, seja essa aqui, a H3.3, e que talvez por isso o paciente tenha um prognóstico pior.
E os H3.3, além de acometer a ponte, eles acometem outras regiões que também fazem parte do grupo do que a gente chama de tumores de linha, do grupo linha média, né, que são tálamo, cerebelo, principalmente aí em relação ao verme cerebelar, mas não só, e a medula espinal. Então, se é um H3K27M que está acometendo a ponte, a gente não sabe se é um ou outro, mas se é um H3K27M que está acometendo o tálamo, provavelmente o subtipo é o 3.3, que tem um prognóstico pior. Aqui é uma representação esquemática disso que eu acabei de falar. Então, aqui em cima estão os G34, que são os tumores hemisféricos, então aqui, né, acometendo os hemisférios cerebrais, e aqui, comprometendo as estruturas da linha média, né, representada aqui pelo tálamo, aqui pelas estruturas do tronco encefálico, inclusive, a gente tem os K27M. Então, lembra que quando o tumor acomete aqui a ponte, é difícil de saber se é um H3.1 ou 3.3 K27M, porque ambos acometem a ponte. Mas quando a gente tem um acometimento do tálamo, da medula ou do cerebelo, a possibilidade maior é que seja um H3.3K27M. Quando identificaram então essa alteração, essa mutação H3K27M, eles acharam que era um achado assim específico, né? Se você tem um tumor, seja lá qual for ele, você identifica a mutação H3K27M, opa, já tem um glioma difuso de linha média H3K27M, mas não é bem assim. Foi esse o objetivo dessa segunda atualização do grupo do SIMPACT, que foi especificar o que poderia ser chamado de glioma difuso de linha média H3K27M mutante. Então, para pertencer a esse grupo, ele precisa preencher a todas as características que são trazidas aqui no nome. Então, eles precisam ser, para ser um glioma difuso de linha média, primeiro ele precisa ser um glioma difuso. Então, assim, embora eu falei para vocês que o ependimoma, de uma forma geral, ele pode ser considerado um glioma, porque ele é originado a partir das células ependimárias, que são células gliais. Geralmente, quando a gente fala glioma, a gente está se referindo a tumores da linhagem astrocítica. E os ependimomas, então, não preencheriam esse critério de ser um glioma difuso. Então, consequentemente, se a gente tem um ependimoma apresentando a mutação H3K27M, o que é possível, isso está fora desse grupo, né? Um ependimoma que tem essa mutação, mas não é um glioma difuso de linha média. Então, além de ser um glioma difuso, ele precisa estar na linha média. Então, precisa estar acometendo essas estruturas que eu falei para vocês. Então, pelo menos tálamo, medula espinhal, a ponte ou cerebelo. E precisa ter a mutação H3K27M. Então, o objetivo dessa segunda atualização aqui foi, então, trazer a sedimentação sobre esse aspecto diante do fato de que foi identificado de que essa mutação também acontecia em outros tipos de tumor. E que nem por isso esses outros tumores seriam classificados como gliomas difusos de linha média, H3K27M necessariamente. Aqui é um caso, né, de um H3K27M, que eu também tirei do livro da Osborne. É um tumor que está comprometendo aqui a ponte. Assim como eu falei para você, se é um tumor que acomete a ponte ventral, a gente pensa principalmente num tumor de alto grau, né, num tumor glial de alto grau. Só que quando o tumor é muito grande, ele está cometendo a ponte ventral, a ponte dorsal, está cometendo tudo aqui, né, na verdade, né? Por exemplo, aqui não está mostrando o axial, mas em geral, esse tipo de tumor, os H3K27M, eles têm uma característica quando a gente olha no corte axial, que é de essa tendência a querer abraçar a artéria basilar. Então, quando a gente vê um tumor com essas características, né, a gente tem que pensar nessa possibilidade, que seja um glioma difuso de linha média, H3K27M. Bom, aqui é uma criança que apresentou um glioblastoma congênito, então é um tumor glial de alto grau também. Então a gente não tem só os gliomas difusos de linha média, mas aqui no caso era um glioblastoma congênito, né? Que tem inclusive aqui na tomografia essas áreas
hemáticas aqui no aspecto posterior da lesão, tem um vaso aqui grande que está promovendo a nutrição dos tecidos tumorais. Esse aqui é o mapa DC e dá para ver que ele está preto aqui no mapa DC, né? Então tem restrição à difusão. E a restrição à difusão, como eu já havia falado, é uma das características que a gente tem para diferenciar se a lesão é de alto ou de baixo grau. Características que geralmente a gente usa, né, nos tumores de adultos, como a presença de realce para favorecer um alto grau ou um RCBV aumentado, a gente não consegue utilizar muito bem nas crianças, né? Às vezes astrocitomas pilocíticos, por exemplo, né, às vezes é um tumor completamente sólido, com realce da lesão inteira, e ainda assim é um tumor de baixo grau. E vários tumores gliais de baixo grau, na criança, a gente pode também fazer uma perfusão e identificar um RCBV aumentado, e isso ainda continua sendo um tumor de baixo grau. Então, os critérios são diferentes em relação ao que a gente utiliza em adultos. Aqui, esse slide aqui, ele traz esse quadro que eu copiei de um daqueles artigos da Radiographics que fala sobre esse assunto. Então, como já tem algum tempo que foi publicado, né, nem tudo, já tem atualizações em relação ao que está aqui, sabe-se já muito mais do que está aqui, mas ainda assim serve como um guia para a gente lembrar assim rapidamente das principais alterações genéticas envolvidas tanto nos tumores de baixo grau, gliais de baixo grau, quanto de alto grau, e os principais tumores aí relacionados.